Senhoras e senhores, vamos falar de futebol e no vídeo de hoje nós vamos fazer um giro aí da rodada, da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro que acabou de acabar nesse último final de semana. Tivemos aí muitos empates, uma rodada recheada de empates e 3 jogos adiados por causa dos playoffs da Sul-Americana. Tivemos Fla-Flu polêmico e um Botafogo que dispara cada vez mais na liderança, dessa vez 12 pontos de vantagem. E sobre esse Fla-Flu, Henrique, o que você pode nos dizer? Só foi recheado de polêmicas, né? Mas eu não vou vir aqui para falar de arbitragem. Eu acho que o foco tem que ser no futebol sempre, embora às vezes a arbitragem queira roubar um pouco o protagonismo dos jogadores, é o que parece ser, adotando critérios completamente diferentes, enfim. É questionável, mas a gente sabe a qualidade da arbitragem da CBF, que é bem ruim. Falando um pouco do jogo, foi um jogo que eu já esperava que o Fluminense fosse ser um pouco superior da segunda metade para frente, porque o Flamengo vem de 2 jogos desgastantes, né, contra Atlético Paranaense e Palmeiras, 2 jogos em gramados sintéticos que exigem muito dos jogadores, tanto mentalmente por ser Copa e um rival direto no Campeonato Brasileiro, né, o Atlético Paranaense e Palmeiras. Então, acho que o Flamengo saiu no lucro, no empate. Eu acho que o Fluminense foi melhor do que o Flamengo quando o Flamengo esteve melhor na partida. Acho que levou mais perigo, tiveram os gols anulados, mas como eu disse, não vou entrar nesse mérito. Foi um bom jogo, um jogo movimentado, né? Embora o juiz tenha, o Sávio Pereira Sampaio, né, se eu não me engano, tenha distribuído muitos cartões e picotado muito jogo com faltas, ainda assim foi um jogo muito movimentado, gostei. Domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã. Tem poucas coisas mais bonitas do que um Flamengo e Fluminense. E é isso, mas tem alguém que está comemorando esse empate, né? É o Botafogo, que está 12 pontos na frente do vice-colocado. Tá feliz, tá tranquilo? Como é que foi o Botafogo e o Bragantino? Rapaz, o Botafogo, 12 pontos de vantagem. Óbvio que não são ainda 12 pontos, porque o Grêmio ainda não jogou. A diferença pode continuar a 10 se o Grêmio vencer o Corinthians na Arena do Corinthians. Mas são significativos 12 pontos e o Botafogo enfrentou o Bragantino sábado em seus domínios, que segue invicto sem perder e tomando um gol apenas em 8 jogos. Foi um jogo bom do Botafogo. Tem uma coisa que eu vi como muito positivo nesse jogo do Botafogo, foi que, por exemplo, desde a saída do Luiz Castro, a chegada do Cláudio Caçapa contra o Vasco, o Botafogo fez 4 jogos. Desses últimos 4, 3, eu senti que o Botafogo jogou mais na raça ali do que qualquer coisa. Não tava tendo aquela imposição técnica que o Botafogo colocou no América Mineiro, no Fortaleza, no Corinthians, no Atlético. Óbvio que não é todo jogo que vai ter uma imposição dessa, em que o time vai dominar do início ao fim, mas contra o Bragantino, o Botafogo não dominou o jogo, até porque o Bragantino é um time muito competente, muito intenso, é um time novo, criativo, com um bom técnico. Então o Bragantino também atacou, foi um jogo bastante lá e cá, tanto que o Bragantino teve mais posse de bola no final, muito porque com 20 minutos do segundo tempo estava 2-0, então o final foi todo o Bragantino tentando achar um espaço na zaga do Botafogo, que é muito difícil. Mas o Botafogo com a bola dominou o jogo contra o Bragantino praticamente. Criou chances claras, criou mais de uma chance clara, perdeu as chances claras que criou e depois foi atrás com a ajuda do nosso queridíssimo, que você gosta muito, não é mesmo? Goleiro Cleiton. Então, Goleiro não. Posto goleiro, suposto Cleiton, né? goleiro Cleiton. Suposto, Então o tá? Botafogo foi, achou, conseguiu ali seus gols, foi efetivo. Não tão efetivo quanto costuma ser, perdeu muita chance o Botafogo nesse jogo, mas também fez o que tinha que fazer. E meu amigo, tem uma coisa que mostra para todo mundo que o Botafogo quer essa taça, é Leonel de Plácido fazer um golaço, pô. É inacreditável. Quando o de Plácido acertou aquele chute, eu falei, rapaz, isso aí não acontece sempre, não. Isso é raro. Sinceramente, eu acho que a minha análise eu assisti uma boa parte do jogo
Eu acho que o Botafogo fez uma partida muito consciente. O Botafogo é um time muito consciente, então ele sabe o momento em que ele, ó, eu vou apertar aqui. Tanto é que os gols do Botafogo, isso não é demérito, né? O Botafogo forçou o Bragantino a errar, né? Foram em duas falhas, uma do goleiro, suposto goleiro, e a outra do zagueiro Natan, né? Que entregou, deu um carrinho mole dentro da área, sobrou no pé do de Plácido, que acertou um golaço que realmente, assim. Mas eu acho que o Botafogo se tornou um time muito consciente. Ele sabe a hora que ele fala: olha, não vou forçar tanto e vou segurar a onda. Talvez por isso você tenha essa impressão de que tenha jogado na raça, assim, não fez uma partida tão boa, tão brilhante quanto o Grêmio, mas é completamente eficiente no ataque. Isso faz parte de qualquer time campeão. Tem que contar com a sorte, tem que contar com tudo dando certo ao redor dele, tem que contar com tudo isso. Ele é o Botafogo, se for campeão, como parece que será. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas se fosse para apostar, jogar dinheiro, eu jogaria dinheiro no Botafogo. É um campeão completo inquestionável. O Botafogo fez 39 de 45 pontos. 39 de 45 pontos. O Botafogo não empatou no campeonato. Então, assim, tiveram duas derrotas, né? Uma teve um erro de arbitragem contra o Botafogo ali, contra o Atlético Paranaense. Uhum. Contra o Goiás tomou uma virada de fatalidade, acontece. Mas é um time muito consciente, é isso que chama atenção, assim. Tudo dá certo, mas é pé no chão e saber equilibrar o físico, é a hora de atacar, a hora de defender, a hora de sofrer, a hora de decidir. E é eficiente lá na frente, cara. Então o Botafogo é um campeão completo, se é que já se pode se chamar dessa forma. Ainda é cedo, mas é com certeza atualmente o favorito ao título. Infelizmente, eu acho Inclusive, que para o senhor, eu queria até perguntar: o Flamengo ainda. Óbvio que está na disputa pelo título, né? Tem muito caminho pela frente, mas como você projeta o Flamengo para o resto do campeonato, incluindo as Copas? Como você vê o trabalho do Sampaoli? Você acha que o Flamengo vai ali focar mais para as Copas? Vai tentar voltar no Brasileiro? cedo ou tarde vai ter que focar nas Copas, porque o brasileiro já está distante, né? Mas eu acho que esse ano o Flamengo ele pensa que ainda dá, o pensamento é esse, se você prestar atenção nas Certo. entrevistas assim, e não tem como falar coisas diferentes, né? Uma coisa que eles falam na entrevista, outra coisa que eles realmente pensam, tem isso. Mas eu acho que cedo ou tarde o Flamengo vai ter que focar mais nas Copas, que assim, são, sei lá, 6 jogos para ganhar cada uma. Mas para o brasileiro eu acho que fica muito difícil. O São Paulo está evoluindo o time. Eu vejo uma evolução, o Flamengo está se tornando um time mais competitivo, né? O Flamengo nos últimos 15 jogos, eu acho, tem uma derrota, que é o Bragantino, que foi esse jogo mais atípico, assim, fora da curva, que ninguém sabe o que aconteceu. Inacreditável. Ninguém sabe o que aconteceu naquele jogo. Não é nenhum demérito do Red Bull Bragantino, mas Mas. foi fora da curva, assim. O Flamengo não, o Flamengo foi amassado com a bola e não fez 10 faltas. Não teve duelo, não teve nada. Enfim, é um time que está evoluindo, vão chegar novas peças. Chegou o Alan, né, agora. Tá para chegar o Claudinho ou o De La Cruz, ou os dois, que eu acho muito difícil de acontecer. Mas eu acho que é um planejamento mais para a temporada que vem, uma renovação. E meu pensamento é esse, cara. O foco tem que ser nas Copas. O brasileiro, infelizmente, só se o Botafogo der muito mole, não é impossível de acontecer, mas é difícil. E o Flamengo tem elenco para brigar pelas três competições. É o único que está nas três competições simultâneas. Perfeito. O Flamengo no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E tem que ganhar alguma delas, senão é fracasso a temporada. O Flamengo já perdeu 5 títulos. Só esse ano? O Flamengo, só esse ano. Esse ano o Flamengo perdeu 5 finais. Então, 5 finais não, né? Cinco Cinco. títulos. Pô, é muita coisa. É muita coisa para um elenco milionário, assim. Então, tem uma pressão lá dentro, com certeza. Mas o planejamento de renovar o elenco para a temporada que vem é oxigenar de novo, para começar uma temporada realmente mais forte, né? Porque o Flamengo todo início de temporada ele fica capenga, Capenga. porque É. nem sabe. Concluindo, Botafogo é favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro e me surpreenderia muito se o Botafogo não ganhasse. Se o Botafogo não ganhar, eu vou ficar muito surpreso e vai ser zoado pelo resto da tua vida pela minha Do pessoa. resto da minha vida.
Tá na sua mão, Bruno Lage. A minha vida está nas suas mãos. Mas Tá com mesmo. isso, né? A gente fecha o nosso papo de hoje. Apenas um giro rapidinho sobre a última rodada. Quinta-feira nós vamos ter live falando aí sobre o futebol brasileiro, as contratações, a rodada, mais detalhes, Vasco da Gama, com o Rafael aí e muito mais. Mas é isso. Somente isso, agradecer a você que viu até agora. Deixa o like, comenta, curte, não se esqueça. É muito importante pra gente. Divulgue, joga em grupo de amigo botafoguense, flamenguista, vascaíno, tricolor. Pô, dá uma olhada lá no canal dos garotos que estão começando agora e tal. Então, é isso. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima. Valeu!